Bom dia, meus amigos, meus queridos alunos. Estou trazendo aqui uma nova aula, continuando ainda falando de função e vamos continuar falando por um bom tempo. A gente está agora em representação gráfica de uma função. Estou trazendo um acréscimo a esse material aqui, é sobre o Covid-19, coronavírus. Que geralmente vocês perguntam dentro dos assuntos que eu trabalho e falo com vocês, para que é que serve esse assunto, qual é o objetivo desse assunto, e eu vou te mostrar agora uma relevância de uma análise gráfica sobre essa questão do coronavírus. Primeira coisa é definir ponto num gráfico. O que é definir um ponto? Um ponto, geometricamente, se você for... A noção que você tem de ponto é você ter uma folha em branco, pegar um lápis ou uma caneta, pronto, já fiz um ponto. Esse é o desenho geométrico de um ponto que é amparado pela geometria plana, a geometria lá de Euclides. Mas eu quero a definição de ponto dentro do sistema cartesiano. Dentro desse sistema cartesiano, o ponto vai ser definido por duas informações. Uma informação é um valor no x e a outra informação é um valor no y. Beleza? Então aqui está um desenho. Repara que tem uma seta deitada aqui, que é o eixo x. Esse cara aqui a gente recebe o nome de x. E tem uma outra seta em pé que recebe o nome de eixo y. Repara que eles são perpendiculares. Lembrando, o que é perpendicular? É quando você tem uma linha de referência e tem uma outra em pé. E o eixo que está em pé é o eixo y. Eu tenho esse pontinho aqui, olha, esse pontinho vermelho, que mudei a anotação do livro, tá? Para tentar te ajudar. Esse ponto aqui para mim, ele tem a informação x0 e depois a informação y0. Não pode trocar a ordem. O nome disso aqui é chamado de par ordenado. Se é um par, quer dizer que são dois elementos. Ordenado porque existe uma ordem. E a ordem é primeiro a informação do x, depois a informação do y. Então você vai fazer dessa forma. Aqui é o x0, aí você sobe, aí você vai subindo aqui. Quando é que você vai saber que não precisa mais subir? Pela informação aqui do y. O y vai ser o limite dessa altura aqui de x0. Só que ele está subindo, mas ele poderia descer também. Se ele descesse, o y já seria negativo, estaria para essa região aqui de baixo. Então, repara, se o y é positivo, você sobe com essa linha tracejada. Se o y é negativo, você desce com essa linha tracejada. Se o valor do y é zero, você não sobe nem desce. O ponto fica aqui em cima do eixo x. Só que o que acontece? Que o eixo x do zero para essa seta é positivo. Na costa do zero, ou seja, para cá, vai ter sempre valores negativos para o x, tá ok? Então, só com esse exemplo, você já tem condições de fazer as atividades do livro de interpretação gráfica. Agora vem a parte que eu considero mais importante de gráfico, é como é que você vai construir. Eu vou trabalhar aqui a construção de dois gráficos, que são os gráficos mais importantes para o nono ano e principalmente para o primeiro ano do ensino médio, e isso tem impacto direto no Enem também. Pode aparecer no Enem não para você construir o gráfico, mas a interpretação dele. Mas se você souber construir, a sua interpretação do gráfico será bem mais rápida e bem mais precisa. Nosso primeiro exemplo é uma função afim, que eu ainda vou trabalhar depois, no próximo slide, sobre função afim. Quem é a minha função? Minha função é 2x mais 1. Só que aqui, olha, eu escrevi de novo, para você nunca perder essa definição. Y é igual a f de x, que é igual a 2x. Então, 2x para a gente poderia ter aparecido só com y, como está aqui embaixo, y igual a 2x mais 1, mas poderia ter aparecido f de x no lugar do y, porque eles são iguais.
Então é a mesma coisa. É apenas uma questão de escrita. Como é que funciona essa tabela? Na primeira coluna eu coloquei valores aleatórios. Não são tão aleatórios assim, meninos. Eu coloquei valores pequenos que facilitem a tua vida. O valor -2, -1, 0, 1 e 2. Aqui no meio, essa parte que está em branco é onde nós vamos fazer os nossos cálculos. E essa última coluna aqui já é o nosso par ordenado, já é a definição do ponto. Aonde vai ficar esse ponto? Vamos trabalhar primeiro com -2, x igual a -2. Olha como é que vai ficar. Como é que apareceu tudo isso? Eu só fiz substituir, está vendo esse x? Eu substituí por esse valor aqui, -2, por isso que está em vermelho. Basta você escrever essa fórmula, só que quando for escrever o x, você coloca o valor dele, que é -2. Por que ele está entre parênteses, esse número vermelho aqui, o -2? Porque é um número negativo. Isso é para te lembrar que você vai ter que fazer jogo de sinal. Então, multiplicação. Na multiplicação ou na divisão, sinais diferentes sempre dá negativo. Como é multiplicação, sinais diferentes. Esse 2 é positivo e esse outro 2 é negativo. Sinais diferentes dá negativo. 2 vezes 2, 4. E o mais 1 você repete, porque ainda não foi feito conta com ele. Agora chegou a hora de fazer a conta com esse mais 1. Agora eu tenho -4 mais 1. Não é multiplicação nem divisão. O que foi que eu te ensinei aqui? Quando não é multiplicação nem divisão, você trabalha com a ideia de dinheiro e dívida. Negativo representa uma dívida que você tem. Você está devendo R$4, mas você tem R$1 para pagar sua dívida. Você sempre vai tentar pagar sua dívida. Não conseguiu pagar sua dívida, mas sua dívida diminuiu para quanto? R$3. Mas dever é algo ruim. Se é ruim, é sempre negativo. Por isso que ficou esse -3. Então, o x é -2 e o y é -3. Já definimos o nosso primeiro ponto. Então, o gráfico vai ser construído ponto a ponto. A gente calcula, acha o valor de um ponto, depois acha o valor do outro ponto, depois do outro ponto. Por esses pontos, eu passo uma linha. Essa linha vai ser a nossa função 2x mais 1. Agora, x é igual a -1. Então, aonde tem x, eu coloquei -1. Então, repara que 2 vezes -1 tem sinais diferentes. Então, vai dar negativo. E 2 vezes 1 dá 2. Com o sinal negativo, ficou -2. Como mais 1 não foi usado ainda, você repete. Então, quanto é que vai dar -2 mais 1? -2 é dívida, mais 1 é dinheiro. Tentou pagar tua dívida, mas não conseguiu, mas diminuiu tua dívida. Para quanto? Para 1. Só que dever é algo ruim, então é negativo. Por isso que ficou -1. Então, x é igual a -1 e y também é -1. Isso foi coincidência para essa função. Nem sempre isso aqui acontece. Então, nosso segundo ponto, ou nosso segundo par ordenado já está definido. -1 e -1. Agora, x é igual a 0. Então, no lugar do x, você coloca 0. Repara que o parênteses sumiu. Por que sumiu o parênteses? Porque o número não é mais negativo. Aí você faz a conta normal. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1, você repete lá, ficou 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, o meu ponto é 0 e 1. Já defini o meu terceiro ponto. Vamos tentar definir o quarto ponto agora. X é igual a 1. O 1 é um número em vermelho, que corresponde ao valor lá do x. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 deu 3. Então, o meu quarto ponto é 1 e 3. Vamos definir agora nosso último ponto, quando x é igual a 2. O 2, que corresponde ao valor do x, é o valor que está em vermelho. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Então, o meu último ponto é 2 e 5. Quando eu falo último ponto, para a construção do gráfico, mas ponha na sua cabeça
que a reta tem uma infinidade de pontos. Poderia ter trabalhado com menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos meio, menos raiz de 2, mas eu trabalhei só com 5 valores, porque esses 5 valores já me dão uma segurança para definir esse ponto. Na verdade, 2 pontos já daria para definir, mas como a gente ainda não se aprofundou em função afim, vamos definir sempre 5 pontos, que pelo menos você vai ter a certeza que você não errou. Pronto, peguei a última coluna do gráfico, deixei o nome da função aqui, y igual a 2x mais 1. Isso aqui são todos os pontos que eu calculei no slide anterior. Como é que eu vou construir o gráfico? Vou construir o gráfico aqui nessa área quadriculada aqui. Construir os eixos. Como é que você constrói os eixos? A seta que está deitada é o eixo X e a que está em pé é o eixo Y. Pode mudar a posição. Por que eu coloquei esses números? Foi em respeito aos valores que eu tenho aqui, tanto para X como para Y. O menor valor que eu tenho para x é menos 2. Está aqui os valores da tabela. Olha, x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esse eixo y sempre vai passar aqui pelo zero. É zero tanto para o eixo x como para o eixo y. É o ponto de interseção dos dois eixos. E quais foram os resultados que eu encontrei? O sistema foi menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e foi até o 5, que foi esse último valor aqui que eu encontrei. Fez isso, agora a gente vai definir o ponto, ou seja, agora a gente vai desenhar esse ponto nesse eixo. Repara que o primeiro valor que eu tenho é menos 2. O eixo x menos 2 está bem aqui, olha. Vou construir ele aqui. Ele vai subir ou vai descer? Aí eu olho para o valor do y, lá é negativo. Se é negativo, você vai descer até o menos 3, que vai ser mais ou menos aqui. Ficou dessa forma. Repara que o ponto menos 2 está aqui. Para chegar no y igual a menos 3, essa linha tracejada ela desceu até o menos 3. Já tenho informação tanto do x como do y. Logo, o meu ponto já foi definido, que é esse pontinho verde aqui. Vamos para o segundo ponto. É menos 1 e 1. Menos 1 é a informação do x. Está bem aqui o menos 1. Eu vou subir ou eu vou descer com a linha tracejada? Vou descer de novo. Por que eu vou descer? Porque o valor do y é negativo. Pronto, já desci. Menos 1 foi até o menos 1 no y. Como eu já tenho informação tanto do x como do y, já defini o meu segundo ponto, esse pontinho verde aqui. Agora eu vou construir o ponto 0 e 1. O x está bem aqui no 0. Eu vou subir ou eu vou descer? Aí eu olho para o y. O y é positivo, é 1. Então eu vou subir. Então esse ponto vai ficar bem aqui, que eu subi uma unidade. Pronto, já defini o terceiro ponto. Quem é o quarto ponto? X igual a 1. Aí do 1 vai até o 3. Vai subir ou vai descer? Como o 3 é positivo no y, então vou subir. Pronto, já subi. Do 1 vou subir até o 3. Tenha cuidado. A linha tracejada não está partindo do número, mas está partindo aqui do quadriculado. Esse quadriculado é para te ajudar. Aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. É no final do quadradinho, tá? Então, eu já tenho definido meu quarto ponto. E quem é meu último ponto? X igual a 2. Eu vou subir ou eu vou descer com a linha tracejada? Eu vou subir, porque o y é 5, então vai aqui para cima, olha. Pronto, já defini meu último ponto. Repara que os 5 pontos aqui eles estão alinhados. Isso é uma característica desse tipo de função afim. É sempre uma reta. Aí está a minha função y igual a 2x mais 1. Eu espero que você tenha entendido e é assim que você vai fazer os exercícios de construção de gráfico. Sempre vai utilizar esses valores que eu utilizei, de menos 2 até o 3 e descobrir quais são os valores que vai aparecer no y. Tenha cuidado para não copiar o valor do y, porque o valor do y você não tem, você ainda vai descobrir. O que você tem
Ou melhor, os valores que você definiu foram os valores por x, que foi de menos 1, não foi nem até 3, foi até 2. Mas se quiser fazer até o 3, você iria achar esse outro ponto que estaria aqui em cima já, olha. Que seria, olha, y igual a 7, que eu não construí. Mas vamos fazer uma coisa? Fica como atividade você definir esse outro ponto que eu fiz aqui. Fazer todas as contas e descobrir quanto é que o y vale. Eu já até disse, mas eu quero ver as contas. Então, para esse vídeo, a primeira atividade do vídeo é descobrir quanto é que vale o y quando o x é igual a 3. Então, anota lá, pausa o vídeo e anota no teu caderno. Atividade do vídeo. Descobrir o valor do y quando o x é igual a 3. Vamos para o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2, o gráfico ele é mais elaborado. O nome desse gráfico recebe o nome de parábola. É uma função do segundo grau que surge a partir da equação do segundo grau, que é um assunto do nono ano que a gente vai se aprofundar resolvendo a equação do segundo grau por fórmula de Bhaskara, completando quadrado. Depois a gente vai definir as técnicas de resolução. Por enquanto, eu tenho esse exemplo aqui de função de segundo grau. Como é que eu sei que é uma função de segundo grau? Diferente da primeira. Porque agora apareceu x ao quadrado. Esse 2 está em cima. No expoente é x elevado a 2. A ideia, repara que eu aumentei a quantidade de números aqui, porque, como eu falei, é um gráfico mais elaborado. Agora eu vou precisar de 5 pontos para me ter a certeza que eu estou fazendo o gráfico certinho. Então eu vou usar x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vou tentar achar o valor do y. O valor do y vai acontecer da mesma forma do exemplo anterior. As contas vão ser feitas aqui no meio. E aqui no final fica a coluna já do ponto, já pronto para me colocar no gráfico. Vamos resolver para x igual a menos 3. Perceba que o menos 3 ficou no lugar do x. E o resto, tudo você escreve ali. Y igual, o quadrado aqui em cima. O menos 3, por que o menos 3 ficou entre parênteses? Porque o número é negativo. Aqui vem jogo de sinal de novo. Quem é menos 3 ao quadrado? Não te esquece que isso aqui é uma potência. Potência representa uma multiplicação. Mas de quem? Nesse caso é menos 3 vezes menos 3. Opa, menos 3 vezes menos 3. Os dois têm o sinal negativo, o mesmo sinal. Então, menos com menos dá mais. Por isso que deu 9 positivo. Porque 3 vezes 3 dá 9 e 9 menos 4 dá 5. Já encontrei o meu primeiro ponto. O segundo ponto, quando x é igual a menos 2. Menos 2, aqui em vermelho, é esse valor aqui, menos 2. Escreve tudo de novo. Por que está entre parênteses? Porque menos 2 é negativo. Quem é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais na multiplicação e 2 vezes 2 dá 4. Aí 4 menos 4 deu 0. Encontrei o outro ponto. Quando x é igual a menos 1, menos 1 está aqui em vermelho, Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Mesmo sinal, positivo, e 1 vezes 1 dá 1. E 1 menos 3? Aqui tem jogo de sinal. Você tem R$1 e está devendo R$4. Sua dívida é maior do que seu dinheiro. Se a dívida é maior, no final você vai continuar devendo. 4 menos 1, 3. Por isso que deu menos 3. Achei meu terceiro ponto. O quarto ponto agora, quando x é igual a 0. Em vermelho é o valor do x aqui. Sumiu o parênteses, porque o número não é mais negativo. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Repete o menos 4. Quanto é 0 menos 4? Nesse caso, não te preocupa com o jogo de sinal, porque o 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. É como se ele não estivesse aqui.
Então aqui é menos 4. Já defini outro ponto. Agora, quando o x for igual a 1, em vermelho está o 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Menos 4, jogo de sinal de novo. O 1 é dinheiro e o menos 4 é dívida. No final você está devendo. Devendo quanto? 4 menos 1 que dá 3. Só que é uma dívida, dever é algo ruim. Se é ruim é negativo, por isso apareceu o sinal de menos. Definir esse outro ponto. Mas quando x é igual a 2, repara que o 2 em vermelho que corresponde a esse 2 aqui do x. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Menos 4, 4 menos 4 deu 0. Então esse ponto é 2 e 0. Finalmente, o último ponto, quando x é igual a 3. Então o x aqui, olha, é 3, é o número que está em vermelho. Quem é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá 9. E 9 menos 4 dá 5. Então, o meu ponto é 3 e 5. Pronto, já defini meus 7 pontos. São 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, esses 7 pontos que eu vou construir o gráfico. Trouxe todos os meus 7 pontos junto com a função. E vou construir o gráfico nessa área aqui quadriculada. Olha como é que ficou o eixo aqui. Por que eu comecei pelo menos 3? Porque o primeiro valor sugerido por x foi menos 3, depois menos 2, menos 1, 0, 1, que foi até o 3. E os valores que eu encontrei por y foi do menos 4 até o 5. Olha, foi do menos 4 aqui até o 5. Olha, 5 aqui também. Repara que alguns valores estão dobrados aqui. Olha, y é 5 e y aqui também é 5. Aqui o y é menos 3, aqui também é menos 3. Por que isso acontece? É uma característica do gráfico da função de segundo grau da parábola. Você já vai perceber na hora da construção. Vamos construir o primeiro ponto. X é menos 3. Menos 3 está bem aqui. Eu vou subir ou eu vou descer? Se o 5 é positivo, você sobe. O ponto vai ficar aqui em cima. Pronto, achei o primeiro ponto. Meu segundo ponto é x igual a menos 2, está aqui. Eu vou subir ou vou descer? Nenhum dos dois, porque y é 0. Então, menos 2 vai ficar em cima do eixo x. Já defini o meu segundo ponto. X agora é menos 1. Menos 1 está aqui. Eu vou subir ou eu vou descer? Vou olhar para o y. O y é negativo. Então, eu vou descer até o menos 3. Já defini o meu terceiro ponto. Quem é meu quarto ponto? X igual a 0. Opa, x igual a 0 está aqui. Lembrando que o 0 serve tanto para o eixo x como para o eixo y. Só que eu estou aqui no 0. Eu vou subir ou vou descer? Olha para o y, é menos 4. Menos 4, você desce até chegar no menos 4. Defini esse outro ponto. Agora o meu x é igual a 1. Está bem aqui. Eu vou subir ou vou descer? Aí eu olho para o y, menos 3. Menos 3 é negativo. Quando é negativo, você desce. Vai ficar bem aqui o ponto. Já defini esse outro ponto. Penúltimo ponto agora, x igual a 2. Eu vou subir ou vou descer? Nenhum dos dois, porque o y é 0. Então, o ponto fica em cima do eixo x, bem aqui. Agora, o nosso último ponto, x igual a 3. Eu vou subir ou eu vou descer? Olha para o y. O y é 5. 5 é positivo, então você sobe até aqui. Já defini todos os pontos que eu precisava. Então, por todos esses pontos verdes, você vai fazer uma curva. É uma curva que você começa a construir por aqui. É uma curva que tem que passar por esse ponto, chega nesse pontinho bem aqui, passa por esse terceiro, chega nesse quarto ponto, quinto, sexto ponto, chega até aqui. Como é que vai ficar esse gráfico? Dessa forma aqui. Essa curva em verde parece um U,
ele recebe o nome de parábola, ele representa essa função. Ele pode ser achatado, ele pode subir um pouco mais, ele pode descer, ele pode ser mais aberto. O que vai dizer como é que vai ser esse gráfico vai ser justamente os valores que eu encontro para o x, beleza? Paramos aqui já em dois exemplos, exemplo de função afim e função do segundo grau, que é a nossa função quadrática. Então, perceba que de construção de gráficos já foi. Estou me despedindo por aqui, desejo ótimos estudos e não esqueça de assistir o próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.